O objetivo hoje é continuar, terminar esse assunto de ciclos de combustão, falando do ciclo de combustão em estágios, que é um dos mais, né, considerado um dos mais complexos, né? Mas ele certamente é um dos mais eficientes pelo fato de você trabalhar, você consegue trabalhar numa pressão na câmara de combustão mais elevada. Isso tem a vantagem, isso tem, do ponto de vista termodinâmico, é melhor, tá? Então, como que funciona esse ciclo? Nesse caso, né, a gente vai usar todo o combustível vai passar pela câmara de combustão. O que não é o caso, por exemplo, no ciclo gerador de gás, onde parte do combustível não passa mais pela câmara de combustão, né? E se você olhar, existem alguns exemplos, né? Por exemplo, esse daqui seria o SSME, tá? Então, os propelentes são oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Então você tem uma turbobomba para o hidrogênio e uma para o oxigênio. Aqui você tem o pré-queimador, né, e a turbina. As duas turbinas, na verdade, aqui também tem outra, né? Então, ou seja, você vê que a complexidade do sistema é grande. Isso aqui é um desenho esquemático e você pode passar algum tempo aqui olhando para esse desenho, tentando entender a funcionalidade de todas as válvulas e todas as tubulações, tá? Não vou entrar nos detalhes dessa figura. Aqui tem um outro exemplo, que seria o RD-170, que nesse caso aqui você tem só uma turbobomba de único eixo, tá? E você tem também uma turbina apenas, né, que vai acionar esse eixo. Mas você tem duas, e aqui você tem inclusive duas bombas para o combustível, tá? E são 4 câmaras de combustão. Então é um setup um pouco mais complicado, assim, pode ser considerado um pouco mais complicado. E isso é só para ilustrar as diferentes configurações que são possíveis, né? E cada uma tem suas particularidades, né, no caso. A gente vai ver que existem motores foguetes que usam uma mistura rica em combustível nos pré-queimadores e outras que usam uma mistura pobre em combustível. Depende do combustível que vai ser usado. Por exemplo, eu acho que alguns motores russos usam combustível baseado em hidrocarboneto e isso tem um problema de que porque eles usam querosene, né? Porque o problema é que assim, se eles fossem usar rico em combustível, isso gera muito depósito, sabe? Que poderia prejudicar o funcionamento do motor foguete. Então, você acaba optando por usar uma mistura pobre em combustível, ou seja, rica em oxidante, nesses pré-queimadores. A desvantagem é que agora você está passando oxidante pelo seu sistema, que é mais corrosivo. Então você tem que saber lidar com inclusive eu acho que o eixo do mancal que vai acionar a turbobomba, ou a bomba no caso, ela precisa ter um tratamento muito especial para justamente evitar o vazamento de oxidante, né? Por exemplo, se você tem um eixo que vai atuar no combustível, se você tem um vazamento de oxidante naquele eixo para dentro da bomba, imagina, você está jogando oxidante num ambiente rico em combustível, né? Então,
Não preciso dizer que isso tem que ser evitado. Então tem alguns detalhes assim que são interessantes de saber, né? É, agora eu vou falar. Vamos olhar esquematicamente um desenho aqui que tem. Vou pular aqui só para a gente ter uma ideia do circuito como um todo, tá? Então esse é o desenho de um. Esse aqui é rico em combustível, tá? Então você tem aqui o tanque, a pressão vindo dos dois tanques. Isso aqui é a parte do oxidante e a parte do combustível. A gente chama R, aqui vai ser de R, que é razão oxidante combustível, que é igual a M.O sobre 1.F, tá? Então você tem essa razão aí. Então você sabe a quantidade de oxidante que está vindo, baseado na quantidade de combustível, usando essa razão R. Isso aqui vai ser pressurizado pelas respectivas bombas. Aqui você tem uma bomba chamada de booster, que vai pegar um pouco do oxidante aqui para levar para o pré-queimador, né? É uma fração do oxidante, porque aqui a mistura é rica em combustível. E aqui todo o combustível vai passar, primeiro vai passar pelo fazer a regeneração ou pelo bocal, e depois vai para o pré-queimador. Aqui tem dois pré-queimadores, um pré-queimador de combustível, quer dizer, para operar a turbina de combustível, no caso a turbobomba de combustível e a turbobomba de oxidante. Então, e o oxidante também vai se dividir entre eles nessa fração aqui. A gente vai depois especificar isso, né, exatamente, né? Mas isso aqui olha, isso aqui, RPB, é a razão oxidante combustível do pré-queimador, tá? Então, e depois a gente tem a entrada na turbina, passa pelos pré-queimadores, entra na turbina, gera potência para operar a própria turbobomba e depois vai para a câmara de combustão junto com o oxidante que não é usado nos pré-queimadores, tá? Então esse é o ciclo, e agora a gente vai tentar analisar isso, equacionar um pouco esse ciclo aqui que temos. O ideal seria manter essa figura na cabeça um pouco, já que a gente não vai poder olhar ela toda hora, senão vai ficar indo e voltando, mas basicamente o que a gente tem, né? Lembra que você tem duas turbinas, duas bombas, né? Dois pré-queimadores. E você está passando todo o combustível pelos pré-queimadores e uma fração apenas do oxidante, tá? E então vamos lá. O que a gente conhece, né? O que a gente vai assumir que é conhecido, isso é importante. Então, deixa eu aumentar aqui de novo. O que a gente vai dizer que é conhecido, né? A pressão, deixa eu colocar aqui conhecido, só para ficar claro. A pressão de injeção, que aqui é chamado de PI, a temperatura de entrada na turbina, que aqui a gente vai chamar de TTI, também o que a gente chamou de O sobre F, que a gente está chamando de R. Essas quantidades são prescritas, tá? E a gente vai assumir que conhecemos também a quantidade de calor absorvida ou perdida na câmara de combustão e absorvida pelo combustível no circuito de arrefecimento, e essa queda de pressão também, ΔP, no sistema nos canais de arrefecimento,
ou no circuito de arrefecimento. Então, o que, que a gente quer? O que, que queremos determinar? A gente quer determinar a pressão, o ΔP necessário na bomba de combustível e também a razão de mistura, ou essa razão entre oxigênio, oxidante e combustível nos pré-queimadores. PB quer dizer pre-burner. A gente quer saber essa quantidade aí. E também a fração de combustível que vai para o pré-queimador da turbobomba de oxidante e para a turbobomba de combustível. É a fração SF. Tá? O ΔP da turbobomba de oxidante, ele vai ser igual... isso a gente já conhece, porque a gente sabe qual que é a pressão da injeção, da placa injetora, e a gente sabe qual que é a pressão no tanque de combustível, no tanque de oxidante, perdão. Então, isso já fica determinado, tá? Porque o ΔFP vai ser mais complicado, porque o combustível passa por toda o circuito, né? Passa pela... Lembra, o combustível vai passar pelo circuito de arrefecimento, depois ele vai passar pelos pré-queimadores, depois pelas turbinas e finalmente então vai chegar na placa injetora. Então, esse ΔFP a gente não tem como determinar a priori com essas informações, mas o ΔOP a gente tem, porque a gente sabe parte do oxidante vai sair do tanque, vai passar pela turbobomba e depois vai para a placa injetora. Simples assim, né? O oxidante. Tem uma fração que não vai passar passar por ali, mas o que passar por ali, por esse caminho que eu descrevi, já dá para determinar o delta da turbobomba de oxidante. Tá? Então, esse é o problema que é dado. Tá? Esse processo aqui tem que ser feito de uma forma iterativa, tá? O que ele está descrevendo aqui. Aqui é TI, tá? Aqui é TI. Então, como é que você faz inicialmente? Vamos dizer, você assume que você conhece ΔFP, tá? Então, o aumento de pressão fornecida pela turbobomba de combustível, certo? Então, a entrada de pressão na turbina, qual que vai ser? Bom, seguindo aqui o circuito, né? Vamos sair do tanque, né? Então, a gente sai do tanque. Depois de sair do tanque, a gente passa pela turbobomba. Tem uma queda de pressão no sistema de arrefecimento. Depois você tem uma queda de pressão nos pré-queimadores. E pronto, você está na entrada da turbina, tá? Então, esse é o circuito... são as quedas de pressão ao longo do circuito até chegar na entrada da turbina, né? Então, o pré-queimador também tem uma queda de pressão que está relacionado principalmente com o injetor desse equipamento, tá? Se você olhar pro lado do oxidante, né, você tem uma fração do oxidante que vai também para o pré-queimador. Você precisa fornecer um ΔP adicional, porque ela vai... Veja, o ΔP adicional vem por quê? Porque o oxidante sai na pressão de injeção na placa injetora, mas uma fração dele tem que passar pelo pré-queimador de oxidante. Então tem que aumentar a pressão e tem que passar pela turbina e depois vai entrar na câmara de combustão, vai voltar para a placa injetora. E esse ΔP adicional é dado por essa expressão, ou seja, você sai da turbobomba na pressão PI. Então você tem PI, aí você vai ter um delta do P do Oxidizer Booster Pump,
E aí eu vou ter o menos ΔP do pré-queimador. E isso aqui então vai me dar a pressão na entrada da turbina. Bom, e aí se eu reorganizar essa expressão para isolar o delta do booster pump, eu vou ter então PTI mais delta PB menos PI, tá? Então essa é é o mesmo resultado, tá? Bom, então se a gente olhar um dos pré-queimadores, né, aqui embaixo, tá? Então, se a gente olhar a fração de combustível que vai para o pré-queimador de combustível, a gente tem que, essa fração a gente chama de SF, tá? Vezes M.F, ou seja, isso é o M.F é o M ponto total de combustível, né? Mas uma fração SF vai para o pré-queimador de combustível. Se a gente multiplicar isso pela... agora, qual que vai ser a entalpia, né, desse fluido, né? Você vai ter, ou desse fluido, você vai ter a entalpia no caso do tanque de combustível, ele vai sair com a entalpia do tanque de combustível, aí ele vai ter um aumento de entalpia por causa do aumento de pressão, e isso aqui vai ser dado por delta P, né, da bomba de combustível, dividido por ρ do combustível, dividido pelo eta, a eficiência isentrópica da turbobomba de combustível, tá? Agora ele vai absorver calor na forma do circuito de refrigeração, que a gente vai chamar de Q-Cool, tá? Essa situação na entrada do pré-queimador de combustível. Você tem ainda, olhando o pré-queimador de combustível, você tem oxidante, uma outra corrente de oxidante. Então isso aqui é o combustível. Vou colocar aqui assim. Isso aqui é o combustível. Só que você está misturando isso com oxidante, tá? Então você tem que somar a parte do oxidante. Então a quantidade de oxidante vai ser justamente esse RPB vezes o M.F, tá? Então isso aqui na verdade é a quantidade de oxidante, mas eu estou escrevendo ele em termos de M.F. E isso aqui é o que vai para os dois pré-queimadores. Então eu tenho que pegar a fração que vai para o queimador de combustível, que eu estou chamando de SF. Então essa é a fração que vai para o pré-queimador de combustível, tá? E bom, e aí eu preciso, isso aqui dá vazão máxima, né? Eu preciso agora ver qual que é a entalpia aqui desse fluido. Então, ele é a entalpia do oxidante no tanque. Ele também vai sofrer um ΔP sobre ρF. Desculpa, ρF não, ρO. Vezes um eta da turbobomba de oxidante, mais um outro ΔP sobre ρO do eta do que a gente chamou de Oxidizer Booster Pump, ou seja, aquela bomba adicional, tá? Então essa é a entalpia ali na entrada do pré-queimador, tá? Então isso aqui tudo é o oxidante.
Isso aqui tudo é oxidante. Pelo fato da gente não tá, essas entalpias aqui seriam as entalpias sensíveis, tá? Não seriam as entalpias absolutas. Então eu ainda vou ter uma componente relacionado com o calor ou seja, a liberação de calor, né? Na reação entre oxidante e combustível. E aqui a gente vai chamar isso de HF. Essa quantidade vai ser SFM.F, tá? Vezes o RPB sobre o R estequiométrico, tá? Então isso vai te, então se for R estequiométrico, vai te dar HF. Essa energia é o que vai entrar na turbina. Então isso aqui é reação de combustão no pré-queimador. Então isso aqui é da combustão no pré-queimador. Isso aqui então vai ser igual a M.F vezes SF mais o M.F vezes o RPB vezes o M.RPB vezes o SF, tá? Isso tudo vezes o CP. CP, no caso, CP na entrada da turbina, tá? CPTI vezes a temperatura de entrada na turbina menos uma temperatura de referência. Como a gente usa a mesma temperatura de referência aqui para o calor de reação aqui desse HF, tá? Então, esse TRF a gente vai usar, vai ser com base nesse mesma temperatura de referência aqui. Então a gente não precisa levar ele em consideração, tá? Ele vai ser a energia acima dessa temperatura de referência, mas como essa daqui tá, a gente vai avaliar isso aqui no próprio TRF, isso não, você pode desconsiderar. Agora, simplificando essa equação, o que dá para simplificar nessa equação? Veja que todos os termos têm SF e M.F. E uma vez que você faz a simplificação, você vai chegar nessa equação, que é a equação 14. Essa equação aqui. Posso, só para não confundir da reação ali, deixar HF em cima, tá? Então, você tem essa equação 14, certo? Como eu falei, isso aqui são as entalpias no tanque de oxidante e no tanque de combustível. E o CPTI é o calor específico do gás de combustão rico em combustível CP no pré-queimador de combustível, tá? Então essa equação aqui, se a gente lembrar as coisas que a gente já conhece, ela pode ser solucionada se a gente conhece o RPB e o delta FP, mas a gente assumiu que iríamos estimar o delta FP. Então você vai, aqui está a figura, vou voltar aqui. Então você pode solucionar essa equação para RPB, se você sabe o delta FP, que é a razão, e RPB é a razão de mistura ali no pré-queimador. Na turbobomba de combustível, você tem que
você tem que o ΔF, isso aqui é a potência de acionamento da turbobomba de combustível, vai ser igual a, isso aqui vai ser a quantidade de energia entregue pela turbina. É basicamente, se eu multiplicar m.f pelos dois, m.f dos dois lados, você consegue ver que o que está vindo de vazão máxima aqui desse lado m.f vezes SF é a fração de combustível que vai passar pelo pré-queimador. E m.f SF vezes RPB é a fração de oxidante que vai passar pelo pré-queimador de combustível. Então isso aqui representa essa quantidade justamente de a fração total de combustível que vai passar na turbina, vezes CP o CP dos gases de combustão do pré-queimador, vezes a temperatura de entrada na turbina, vezes o rendimento isentrópico da turbina de combustível, né, ou seja, a turbina que vai acionar a turbobomba de combustível, e vezes esse termo aqui que está relacionado com a eficiência termodinâmica de expansão, né? Isso aqui é a pressão no injetor, ó. Então ele vai entrar na turbina na pressão PTI e vai sair na pressão PI, que é a pressão da placa injetora. Gama linha aqui é o gama de entrada na turbina, que está relacionado com os gases de combustão do pré-queimador. A gente pode fazer a mesma coisa para o caso da turbobomba de oxidante. R vezes M.F. Agora você vai ter um delta P da turbobomba de oxidante, tá? Isso vai ser dividido por o eta dessa turbobomba vezes o ρ do oxidante, tá? Mas agora você tem aquilo que está relacionado, porque esse é o mesmo eixo de acionamento dessa turbina, também vai acionar o Oxidizer Booster Pump, tá? Então você tem que adicionar essa parte do Oxidizer Booster Pump. E o que vai passar pelo Oxidizer Booster Pump vai ser o RPB vezes M.F. Aí você tem que dividir isso, multiplicar por delta P do Oxidizer Booster Pump e dividir por eta do Oxidizer Booster Pump vezes ρ do oxidante, tá? Então isso vai ser igual à potência entregue pela turbina, RPB vezes M.F menos SF, tá? Porque essa é a fração que foi, isso aqui é a fração de oxidante e essa é a fração que foi para o pré-queimador de oxidante. Agora você tem que ter a de combustível, vou escrever aqui M.F 1 menos SF. Então veja que dá para simplificar essa expressão. E aí eu vou multiplicar isso por o CP, bom, isso tudo, multiplicado por CP TI, vezes a temperatura, aqui continuando a expressão, vezes a temperatura na entrada da turbina. Aliás, devia chamar de TTI, eu estou chamando de TTI, né? Que multiplica menos igual a que a gente tinha na outra expressão, PI sobre
PTI elevado na gama linha menos 1 sobre gama linha. Isso tudo vezes o rendimento ou a eficiência da turbina de oxidante, aquela que vai operar a turbobomba de oxidante. Esse termo aqui, que tá, o primeiro termo que está entre colchetes aqui, você pode escrever como M.F, que multiplica 1 menos SF, que multiplica 1 mais RPB. Tá? É esse termo aí. Se você divide essa expressão aqui em cima por essa aqui de baixo, tá? Você vê que do lado direito vão cancelar esses termos aqui, ó. Esses termos 1 menos PI, PTI, gama linha menos 1 menos sobre gama linha vai cancelar. E você vai obter uma expressão para SF. E a gente já tinha calculado o RPB dessa expressão 14 aqui. Já tinha calculado o RPB daqui. Então, com essas duas expressões, você consegue achar o R, né? E o... Aqui você usa o RPB. O R também você tem. Então, você calcula o SF, certo? E, bom, uma vez que você sabe qual que é o SF, você pode voltar para essa expressão aqui e substituir o SF aqui e calcular o ΔFP e ver se bateu com a tua estimativa inicial. Se não bateu com a sua estimativa inicial, você usa o valor que você obteve para ΔFP de novo nessa expressão aqui, e aí você fica iterando. Mas você vai depender... e aí você fica iterando, né? A única questão que você vai ter que conferir é que os gamas linhas vão depender da condição no pré-queimador, tá? Então, na verdade, o gama linha, você não pode simplesmente iterar mantendo o gama linha constante, porque o gama linha é função da condição de pressão no pré-queimador. Então, teoricamente, você teria que verificar em cada iteração qual que é a nova composição dos gases de combustão e fazer esse processo. Porque o próprio CP também vai variar com... Lembra, o CPTI é o CP dos gases de combustão na entrada da turbina. Aqui ele traz o exemplo, né, considerando... Aqui ele está falando do SSME, né? Então ele escreve o gama linha, você pode fazer as contas com esses valores. Se os valores de CP são esses, o gama linha para mistura, em função da razão de oxidante combustível no pré-queimador, vai ser dado por essa expressão aqui. E aí eles fizeram umas contas, né, mostrando essas... usando como T de referência, aqui ele usou 0 Kelvin, tá? Então essa T de referência, é por isso que ele simplificou, ele usou 0 Kelvin aqui, porque ele está assumindo justamente que você está saindo, como é fluido criogênico, né? Você está saindo de oxidante criogênico, você está saindo na temperatura próxima de 0 Kelvin. Essa é a ideia. Não vai ser exatamente isso, né? Então, por isso que as entalpias de oxidante de combustível aqui também 0, tá? No tanque. Ele usa uma razão global de oxidante de combustível de 6, uma razão, a estequiométrica é 8, portanto você está ligeiramente, você está um pouco rico em combustível, né? Na câmara de combustão. Pressão de 2 atm, veja, no tanque de oxidante, 1 atm no tanque de combustível. Esses valores de H, temperatura na entrada da turbina 1100 Kelvin, que também a gente está assumindo que é determinado para que você justamente... Por que isso? Porque a integridade da turbina, tanto do ponto de vista de temperatura quanto pressão, a diferença de pressão, é que você tenha
o rendimento da turbobomba de combustível, de oxidante, e também da turbobomba de o booster pump, rendimento da turbina que vai acionar a turbobomba de combustível e a de oxidante, tá? A queda de pressão no circuito de arrefecimento, que é 15% da pressão na câmara de combustão, a queda de pressão no injetor, principalmente do pré-queimador, que é 5% da pressão na câmara de combustão, a quantidade de calor por unidade de massa, né, absorvida no circuito de arrefecimento, e a diferença, o ΔPI, ou seja, a queda de pressão na placa injetora, tá? Vai ser 10% da pressão na câmara de combustão. Então, com esses dados, tá, você consegue obter o seguinte gráfico. Esse gráfico aqui, então, mostra... Opa, deixa eu diminuir aqui. Mostra várias coisas, né? Primeiro, a pressão... Então, tudo em função da pressão na câmara de combustão, né? Ou seja, para uma determinada pressão na câmara de combustão, qual que é a razão SF e qual que é a razão do pré-queimador, a fração de combustível que vai, no caso, para o pré-queimador de combustível, e qual que é a razão de mistura ali no pré-queimador, nos pré-queimadores, né? E, bom, uma das coisas que dá para ver, né, é que você tem olha o comportamento do ΔF, do ΔP na turbobomba de combustível comparado com o de oxidante. Tá? Isso aqui é o Oxidizer Booster Pump, OBP. Então você vê que cresce bem mais do que o ΔP da turbobomba de oxidante. A estequiometria no pré-queimador, ele não varia muito ao longo dessa faixa ampla de variação de pressão. E isso está principalmente relacionado com a temperatura TTI. Então, a RPB acaba sendo, em grande parte, sendo determinado pela temperatura na entrada da turbina, que é algo que a gente assumiu que fosse fixo aqui, tá? Em função do projeto. Assim, você especifica qual que é essa temperatura para não exceder certos limites dos materiais usados na turbina. Então é isso, ou seja, você veja, esse é um procedimento iterativo para você determinar as condições de operação com algumas informações conhecidas, né? A gente sabe qual que é a pressão aqui. Essas duas temperaturas a gente sabe também temperatura de 0 Kelvin, tá? Aproximadamente, são propelentes criogênicos. A gente quer saber é por isso que eu escrevi isso aqui no começo, né? Que eu achava importante. A gente conhece a pressão da placa injetora, tá? Por quê? Porque a gente sabe o ΔP da placa. E sabendo o ΔP da placa, a gente sabe a pressão na câmara de combustão. Tá? A pressão que a gente vai ter de uma certa forma alimentar, como o fluido vai entrar na câmara de combustão com uma certa pressão. Essa vai ser a pressão na câmara de combustão, os propelentes, né? A gente tem a temperatura. Isso aqui é fixo por quê? Porque a gente tem uma limitação da turbina. A gente quer trabalhar na temperatura que a turbina não vai ser comprometida. Então você fixa isso. Tá? Você vai fixar a razão oxidante combustível também por questões de operação na câmara de combustão também. Tá?
Então, você de uma certa forma sabe qual que vai ser a sua pressão lá dentro, você vai projetar a sua câmera para essa pressão e para uma certa temperatura, quer dizer, para essa pressão, e a razão de global oxidante de combustível que você vai ter na tua câmara de combustão, ela vai precisar, ela vai ser determinada também porque ali tem a relação com a temperatura também. Você quer em geral uma mistura um pouco rica em combustível, que já que vai poder fornecer um efeito de pós-queima também no processo de expansão. E então isso você conhece. A parte de arrefecimento do bocal, a gente tem, como a gente sabe quais são as condições, vamos dizer assim, que a gente deseja na câmara de combustão, e a gente conhece o processo de expansão, e a gente consegue modelar esse processo de expansão, a gente consegue achar qual que é o calor que vai ter que... o calor que vai ser perdido, vamos dizer assim, para as paredes da câmara de combustão e do bocal, e esse calor vai ser absorvido pelo combustível no circuito de arrefecimento. Tá? E também pela forma construtiva a gente sabe qual vai ser o ΔP do arrefecimento. Tá? A gente, a partir dali, consegue determinar qual que vai ser o delta de pressão na turbobomba de combustível, a razão de queima dos pré-queimadores, ou seja, a razão de mistura nos pré-queimadores, saber quanto de oxidante que eu vou colocar nos pré-queimadores. Temos 2 pré-queimadores, um para a turbobomba de oxidante e outra para de combustível. Então, o combustível vai ser dividido entre esses 2 pré-queimadores. E só uma fração de oxidante que vai passar pelos pré-queimadores. Então, os pré-queimadores vão trabalhar com uma combustão rica em combustível. S é uma fração. SF vai de combustível vai para o pré-queimador de combustível e 1 menos SF vai para o pré-queimador de oxidante. Então, o resto é basicamente fazer balanço de energia e balanço de massa. A gente está olhando para cá, ó. Exatamente, olhando para cá. Isso aqui é o que foi feito nessa primeira parte. Tá? Olhando um pré-queimador. Agora, na segunda parte, o que foi feito? Aqui, a gente olhou nas 2 turbobombas. Basicamente, ó. O que acontece aqui e o que acontece aqui, ó. Você tem aqui tá, você tem o que entra e o que sai. Ele vai sair na pressão de injeção aqui, certo? Então você está pegando a diferença entre a entalpia do fluido aqui e aqui, tá? E você está relacionando isso com a potência necessária para acionar essa turbobomba, tá? Da mesma forma você está fazendo aqui, você está pegando a diferença de entalpia entre o fluido que entra na turbina e sai da turbina e está relacionando isso porque essa diferença de entalpia é o que vai acionar, é o que vai permitir o acionamento da turbobomba de oxidante. Tá? Então esse é o que está sendo feito nessas equações aqui. Essa para turbobomba de combustível e essa equação aqui para turbobomba de oxidante. Você divide as 2 equações para obter uma expressão para SF. O quanto os gases vindos do pré-queimador ali, ao serem injetados na câmara de combustão, quanto eles vão afetar a minha razão OF idealizada ali no projeto do bocal? Não, essa razão OF, o RPB vai ser determinado em função dessa razão OF das outras variáveis. Você está garantindo a razão OF está sendo
está sendo Está alcançada. sendo Se você mantida. está sendo mantida, inclusive se você olhar se você quer ver, ó, se você olhar o que você vai ter, por exemplo, desse. Porque o que está entrando, né? No final das contas, o que está entrando aqui, ó? O que está entrando no combustor, né? Na câmara de combustão, aqui. Ó, se você, o M.F veio para cá, separou aqui, veio, mas o que está entrando aqui, o M.F todo está vindo para cá, ó. Isso aqui é M.F vindo para dentro aqui. Mais o que? Mais ó, o oxidante aqui, ó. Mais os gases da combustão do E pré-queimador, todo o né? oxidante também tá vindo, vai chegar aqui, porque olha, você tem parte do oxidante está vindo aqui e a outra parte veio aqui, mas foi dividida entre os dois pré-queimadores, mas tá vindo para cá também, né? Então a razão global é mantida aqui, não é alterada. Se você olhar Isso mesmo. as duas correntes, se você olhar as duas correntes, todo o M.F que passou, vai chegar aqui. E todo o oxidante também vai vir para cá, eventualmente. Você tem uma parte que vem direto e tem uma parte que passou por esses dois lados, mas ele vai se juntar aqui e vai entrar na câmara de combustão também. Então, se você olhar para a câmara de combustão e perguntar qual que é a vazão máxima de oxidante sobre a de combustível que está entrando ali, ela é mantida, não vai ser alterada.